também por que ainda ignoramos o progresso espiritual, o nosso progresso moral. O que falta para nos despertarmos para a prática da caridade, da fraternidade e da solidariedade, que foram grandes ensinamentos de Jesus, que nos trouxe quando aqui esteve conosco. O que está faltando? Então, quando a gente pensa que ainda estamos engatinhando, né, nessa prática da caridade, da fraternidade, da solidariedade, é porque ainda está muito presente na nossa vida, né, os desejos que aqui estão voltados da vida material. Não só por tudo aquilo que a gente convive no dia a dia, mas sim quando nós também somos extremamente induzidos, né, para esses desejos que são exatamente do bem-estar, que é os desejos da vida material, daquilo que nós precisamos, não de forma supérflua, né? Mas precisamos dela para viver. O que nós estamos falando é que muitos de nós ainda percorremos caminhos totalmente material, que é também totalmente sustentado pelo egoísmo, pelo orgulho que está presente na vida da gente. Ainda nesse mundo carnal, né? São trabalhos que nós temos que estar realizando todos os dias, exercitando, né? Para nós despojarmos é, dois vícios, né? Que é o egoísmo e o orgulho. Às vezes é necessário fazer uma autorreflexão da nossa vida, um self interior, para analisar em que direção estamos percorrendo, que direção estamos caminhando e como estão nossos sentimentos e comportamentos. Se estamos caminhando para o progresso moral, espiritual ou não. Então, é sempre necessário que na nossa vida, periodicamente, a gente faça essa reflexão para ver qual o caminho que nós estamos percorrendo. Se é o caminho que nós desejamos efetivamente ou não. Se não é, por que nós não, então, procuramos fazer as mudanças? Essas mudanças que nos traz, que nos é empurrado constantemente no dia a dia da nossa atividade, na nossa vida, para um progresso. Esse progresso é um progresso que nós estamos falando, é um progresso não material, não daquele bem-estar, mas sim do progresso espiritual, o progresso moral, que a todo momento bate em nossa porta, que a gente desperte para isso, né? Através de um ato de um amigo, através daquilo que a gente lê, através de um bate-papo, de uma mensagem, enfim, que nos induz a percorrermos o caminho desse progresso. Agora, uma coisa é certa, né? Querendo ou não, todos nós vamos evoluir. Todos nós vamos percorrer esse caminho do progresso. Principalmente, aquela pessoa que é birrenta, né? Que bate o pé dizendo que não vai evoluir, que não quer evoluir. Aí é que a vida dá mais atenção para ele. Por quê? Porque vai fazer, como o Paulo comentou na semana passada, né? Através dessa persistência, dizer que não quero evoluir, que não quero crescer, as dores vão chegar, o sofrimento vai bater na sua porta. Aí começa a acontecer diversas coisas e ele pensa, porque tudo acontece comigo. Aí vem aquele questionamento, por que tudo acontece comigo? Né? Quantas vezes a gente escuta com alguém que está no nosso convívio, né? Que faz esse questionamento. E ainda ele comenta, né? Alguém está de marcação comigo, porque tudo está dando errado. É claro, muitas coisas ele está trazendo para dentro de si toda essa energia negativa, quando ele declara que para ele ser do jeito que ele é, está muito bom. E não é isso. Nós estamos aqui para vivermos, né, num plano para um progresso. Esse progresso depende, é individual, depende de cada um de nós. E nós não podemos ficar estáticos, né? Nem porque não vamos ficar, porque o progresso vai bater na nossa porta.
vai nos empurrar para essa evolução. Então, quando você fica rebelde, é aí que a vida trata você de forma diferente. Ela vai lapidá-lo, ela vai forçar para que você caminhe dentro dessa evolução, dentro desse progresso, que é necessário a todos os seres que estão encarnados nesse plano. A dor, não só esses seres encarnados no plano, né, todos os planos. A dor, o sofrimento fará com que você reflita sobre a sua vida e o seu comportamento, porque a vida tem ânsia do crescimento e do progresso. Alguma pergunta? Por favor, me interrompam quando tiver dúvida ou quiserem algum esclarecimento a mais, ou querem fazer algum comentário, por favor. Tá? Não é monólogo, não, né, Paulo? Esse curso não é monólogo. Tem que falar, gente, tem que trazer para aplicação do dia a dia aí, né? Qualquer coisa que vocês queiram colocar é importantíssimo, né? Como um grupo de estudos, né? As experiências, os problemas, muitas vezes, é muito bacana para que a gente possa até estar junto aprendendo, né? Então, podemos prosseguir? Quando estudamos o Espiritismo, percebemos que as leis morais, elas estão aonde? Estão no livro? Estão no ar? Está num banco de escola? Está no nosso trabalho? Quando nós adentramos, né, ao mundo da doutrina espírita, nós vamos perceber que as leis morais estão dentro de nós. Elas estão lá, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, enfim, que a todo momento eles nos apontam os caminhos que muitas vezes precisamos percorrer, ou nos corrige, né? Se estamos caminhando para um lado que não deveríamos ir, né? E nos auxiliam a todo momento esse caminho que nos leva a um crescimento, a esse crescimento constante, crescimento moral, porque dentro da nossa mente existe o impulso do progresso, né? Ele nos força a progredirmos, né? Pelos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, e o que não conseguimos viver aqui nesse plano sem progredir, como eu comentei. Se você não muda, você força a vida de mudar. Quer dizer, não tem como você não ficar estático. Mesmo aquele que fica lá dentro de uma caverna, que eu acho que não existe mais ninguém, um ermitão, né? A vida vai lhe ensinar, vai lhe forçar a uma evolução. Pequena ou não, mas vai forçar a uma evolução. Porque ele necessita dessa evolução. Né? Perguntas? Não? Quantas pessoas nós conhecemos que já se acomodam, né? Ah, a vida está boa. Não tem uma música, né? Deixa a vida me levar, né? Daquele carioca que até fugiu o nome dele agora. Deixa a vida me levar. Não é isso. Nós é que levamos a vida. Nós é que buscamos o percurso que queremos percorrer, o caminho que desejamos percorrer. Se esse caminho, né, nos leva a uma progressão, uma evolução, é o caminho que nós traçamos, que nós procuramos mostrarmos que é o melhor para nós. Podemos muitas vezes tropeçar, né? E às vezes as pessoas que se acomodam e dizem que eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim, né? E a gente já ouviu muito isso, né? Ah, eu nasci assim, né? E aquele muitas vezes chucrão, né? Você pergunta, por que você é assim? Ah, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Eu aprendi a ser assim. São pessoas que extremamente acreditam que acomodaram, né? E ao pensar dessa forma, as forças interiores que eles se projetam e conscientemente ele pede para mudar. Ele pede, ele roga que a vida lhe faça a mudança
que ele não tem coragem de fazer. Se ele se coloca atrás de uma máscara, né, dizendo que eu sou assim, mas ele quer mudar. Ele tem o desejo no interior dele de mudanças. Talvez ele não tenha as forças que ele deseja para essas mudanças. Mas ele vai chegar num momento que ele vai encontrar nele a coragem de fazer. Porque a vida vai lhe levar, vai conduzir para esse progresso. E nós fomos, como comentei, nós somos criados para progredir e melhorarmos, né? Há uma força que dentro de nós que nos conduz a um crescimento gradativo. Quer dizer, em cada encarnações que realizamos, né, que vivemos no plano, ela vai nos dando um crescimento gradativo, um progresso interior, um progresso moral, um progresso intelectual, né, que vamos trazendo de encarnações para encarnações. Chegará um momento que realmente nós vamos estar, claro, não como um progresso perfeito, porque esse perfeito é só o Pai, mas com certeza num plano muito maior, por todos aqueles aprendizados que nós já estudamos lá atrás, através das nossas evoluções, através dos nossos aperfeiçoamentos. Alguma pergunta? Não? Tanto é que, nesse plano físico, nessa vida que nós estamos, né, ao recordarmos de nossos comportamentos na nossa adolescência e compararmos com as de hoje, como adulto, perceberemos que as nossas ações e pensamentos em semelhantes situações são diferentes. Isso nos mostra que hoje pensamos e agimos de formas diferentes do que nós pensávamos ontem, né? E o próprio amadurecimento, nosso amadurecimento, modifica nossas atitudes. Ela vai impondo posturas, né, comportamentos que nos forçam a interiorização e aperfeiçoamento moral, ao nosso crescimento. Eu posso até fazer um comentário se o que, né, quem é avô pode até dizer isso, acho que Paulo, né? Paulo também pode nos dizer, o que eu criticava meus filhos, eu não critico hoje nos meus netos. As coisas que eu falava para os meus filhos, né? E meu neto age da mesma forma, eu não critico porque eu acho que já não é mais tão importante. Você vê que o tempo todo, né? Estou usando um exemplo da vida cotidiana nossa, no nosso dia a dia. Quantas mudanças nós já tivemos, modificamos, né? Nos aperfeiçoamos, nos progredimos, porque aquelas coisas que eram pequenas não importam mais, nós já deixamos de lado, ou nem percebemos mais. Isso é uma progressão. É uma progressão, né? A gente fala, né? Vou falar de coisa mineira, que o Paulo acho que pode entender mais, né? A gente dá, antigamente, quando moleque, né? Quando adolescente, né? A gente falava que dava um queijo para não sair de uma briga. Hoje eu dou um caminhão de queijo para não entrar nessa briga. Então, você vai selecionando, você vai aprimorando, você vai amadurecendo, você vai vendo coisas sem importância, percebe? Então, é uma progressão, que nós entramos num progresso de melhoria de valores. Quer dizer, o dia a dia nosso vai nos mostrando momentos diferentes do que ontem. Hoje, agimos de uma forma que possivelmente de ontem tivéssemos agido de forma diferente. Percebe? Algum comentário? Alguma experiência? Vamos ao Livro dos Espíritos, lá no
no item 786, fala dos povos degenerados. Eu vou entrar nesse mérito desse estudo, que é povos degenerados. Nesse livro, no livro dos Espíritos, 786, Kardec pergunta: mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalo que os revolveram profundamente, recaíram na barbaria, onde, nesse caso, o progresso. Então, Kardec pergunta para os amigos espirituais, né? Houve uma situação, não, uma catástrofe, né? Em uma determinada região, uma determinada povos, né? E que aqueles abalos, né? Revolveram, modificaram profundamente a humanidade daquele local. Mas recaíram barbaria, né? Voltaram a ser os primitivos, né? Recaíram na primitividade. Aí ele pergunta, onde é que está o progresso nisso? Se houve mudança e eles retornaram, recaíram na ignorância, de forma mais simples. A resposta é muito clara. Os amigos espirituais respondem, quando tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constrói outras mais sólidas e mais cômodas. Mas enquanto essa não está pronta, ela não ficou pronta, há perturbação e confusão na tua morada, as modificações. O que ele está nos trazendo, e aí ele faz um complemento, né, dessa instrução, desse esclarecimento dos amigos espirituais, ele faz um complemento nos trazendo o seguinte: compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar o palácio. Então, um pobre diabo, como era antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende-se que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado, não são os que constituíam no tempo do seu esplendor. Os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que é também, a seu turno, terão um dia que deixar. O que Kardec procurou nos trazer aqui, e os amigos espirituais nos trouxeram, e complementado pelo Kardec, que aqueles que vivenciaram, né, esse abalo, eles já se adiantaram, como ele diz aqui, volveram profundamente. Eles já adiantaram. Eles já estão numa outra esfera, eles progrediram. A substituição desses que progrediram vieram espíritos ainda inferiores. Por isso que ele pergunta, recaíram na barbaria. Ele está expondo aqui para nós que os espíritos que vivenciaram a situação cresceram, evoluíram, né? Estão em outra faixa, né, de vibração, em outros planos, ou em outros lugares da sua evolução já, né? Passaram já por essa fase e são substituídos, né, por espíritos ainda inferiores. Por isso que ele dá o exemplo da casa, daquele que é a moradia que ele tinha. Você tinha uma casebre, você não tinha nada, teve um casebre, né? Você deixou para habitar um palácio, né, pelo seu crescimento, tornando-se rico espiritualmente, que ele tá, vamos falar de forma mais simples, de forma rico espiritualmente, e ele deixa aquele casebre e vai morar num palácio. Aquela casa vai ser moradia para aquele que estava no seu estágio de inferioridade. Ele vai
vai habitar aquela caserna, vai viver aquele plano, aquele local. E vai vir com todos aqueles vícios inerentes à sua evolução. Vícios e virtudes, claro, mas vícios ainda inerentes ao seu. Por isso que ele comenta e recair. Alguma dúvida? Não? Aí diversas transformações na humanidade, onde foram provocadas por crises, como hoje acontece no nosso planeta com a pandemia, né? Nós somos presentes, né? Então, não vou falar que estamos sendo presenteados, porque ninguém deseja, né, uma pandemia que atingiu cada planeta, a cada país desse hemisfério, desse planeta. E vimos uma grande prática de solidariedade, de amor ao próximo, né? Isso foi muito presente em todos os povos. Essa pandemia que vem nos trazer, que é um abalo, né, de uma certa forma, trouxe um abalo para toda a humanidade presente nesse plano. Alguns povos despertaram, outros ainda não. Despertaram para o seu crescimento, para o seu progresso da humanidade, né? Outros ainda não. Vai chegar um momento que esses que ainda não despertaram, em algum outro momento vai acontecer para que eles venham despertar. Nós não podemos esquecer que nós já vivemos outras catástrofes em outros momentos. Nós não somos um espírito novo, né? Nós já temos algum tempo. O Paulo pode dizer que o quanto tempo, mas nós já temos aqui reencarnando, e já vivemos outras catástrofes, já passamos por várias outras catástrofes, e dentro dessas catástrofes, dentro desses abalos, né, se nós chegamos hoje onde nós estamos, é porque nós já passamos e já evoluímos. Né? Nós conquistamos um progresso moral e espiritual para estarmos hoje onde nós estamos. Outra situação que a gente está vivendo aqui no nosso município é a crise do abastecimento da água. Até então, os valores que nós dávamos, né, para a água era como somente o uso. Hoje nós estamos aprendendo a economizar a água, né, com rodízio. Nós estamos buscando alternativas para que não haja falta de água. Enfim, tudo isso não deixa de ser um progresso. Um progresso de conhecimento daquilo que nós podemos estar nos ensinando àqueles que estão vindo, para que não falte essa água. De toda forma, é um progresso. É um progresso espiritual, é um progresso de aprendizado, né? É um progresso que nos leva a uma conscientização, para que a gente não sofra mais do que nós já estamos passando com a crise da água. Percebe? E tem aqueles que se conscientizam e outros gastam. Você passa num posto, às vezes, num posto, o cara está lavando o carro. Você passa, às vezes, numa situação, o cara está enchendo a piscina. Então, não conscientizaram ainda. Não perceberam que não vai fazer falta só para ele, vai fazer falta para o vizinho. Mas aquele que conscientizou, que está lá procurando da melhor forma economizar a água, é um aprendizado. Porque a gente busca alternativas que vão nos trazer a forma de sobrevivência nesse plano. Na 787... Oi, por favor. Oi. Oi. É que eu estou pensando aqui nos vikings. É um povo tão bárbaro, tão violento, sanguinário, que tinha aquele sentido de clã tão forte,
O Brasil nem sonhava em acontecer, e eles dominavam, estavam dominando a Europa, enfim, tentando entrar lá do lado da Rússia. Hoje em dia, toda aquela região da Escandinávia, né, Suécia, Dinamarca, Holanda, Finlândia, é considerada primeiro mundo, o lugar mais evoluído, onde eles têm melhor educação e são conscientes e usam bicicleta para não poluir o ar, enfim, o grau de evolução tão acelerado, né? Pensar quem eles já foram como povo e onde chegaram, digamos assim. Enquanto a gente vê povos, ao mesmo tempo você vai ver na África, que também são muito antigos, mas de certa maneira continuam, né? Apesar de ter focos de civilização e avanço, ainda tem muita coisa primitiva, ainda tem muitas tribos. O que será que diferencia tanto assim esses povos antigos, com histórias semelhantes, mas que não chegaram no devido nível de progresso como nação, né? Muitos. Eu entendo que esses povos que passaram por todo aquele processo dos vikings, vamos falar como exemplo, como a própria Itália, Roma, né, que foi um império, né, dominante. Esses povos já passaram por um processo, né, de evolução, de crescimento. Isso não significa que todos que habitam aquele local já estão no mesmo nível, né? O que traz o crescimento, e aí nós depois vamos até ver isso aqui, você vai ver o que traz, muitas vezes, são povos mais evoluídos para empurrar, para trazer ao mesmo nível aquelas populações que ainda não estão evoluídas, no mesmo nível. Né? Se nós vamos falar aqui, e aí vamos citar depois, os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos teve guerra, perseguição de racismo muito claro, né? Muito forte, né? Teve guerra interna, tudo mais. Hoje é uma grande nação que ela, de uma só forma, ela impulsiona as outras nações ao seu crescimento, porque ela passa a ser uma certa referência. E não só referência, não estamos falando dos Estados Unidos, referência material, né? De forma material. Mas se a gente pega a Irlanda, né? Quantas guerras a Irlanda passou? Guerras internas. As dificuldades. Suécia foi destruída pela Segunda Guerra Mundial. Se nós formos ver, assim, de uma evolução, de um crescimento, né? De uma forma heterogênea, a gente pega a Coreia do Norte, Coreia do Sul, não do Norte, do Sul, né? Foi destruída há um tempo atrás. O povo se conscientizou e passou por tudo que passou, e aí se conscientizaram e deram avanço. Tem aqueles que vêm ainda em busca desse crescimento. Japão, enfim, são nações que deram o impulso à humanidade. E nós vamos ver também, está aqui dentro da lei do progresso, às vezes reencarnam espíritos num determinado planeta, né, num determinado país, que vê que tem uma grande invenção ou uma grande ideia para evoluir aquele local, para auxiliar na evolução daquele local. Né? Aquilo que nós falamos, o progresso é necessário. Ai daquele que diz, olha, eu não vou progredir, não quero progredir, nasci assim, vivi assim e vou morrer assim. Aí vai pelo empurrão. Né? E isso é a humanidade no processo de crescimento, de evolução. Não sei se o Paulo tem alguma coisa a comentar mais. Só complementando aí em relação aos povos também, que uma coisa é você analisar o povo material, os espíritos. Há um ciclo, né? Você não quer dizer que o cara que está lá, o viking que está, a pessoa que está reencarnando na Suécia hoje é o mesmo viking lá do passado, entendeu? Então isso vai girando, né? Os povos vão evoluindo, a gente vai mudando de lugar. Então, aquilo que falou nessa pergunta anterior, né? Aquele espírito progrediu, ele reencarna em outro povo, né?
E aquele espírito, e aí vem um outro espírito que está num processo inferior. Então, não quer dizer, né, que o viking daquela época é que ele está lá reencarnado na Suécia ou nos povos escandinavos. Ele pode estar aqui, ele pode estar na África, né? Com certeza, hoje, muita gente que está reencarnando na África são europeus que exploraram o continente africano, cometeram algumas atrocidades lá. Aí você vê lá, o cara está definhando lá por falta de comida. Você não vai saber o que ele fez na outra encarnação, que ele manipulou os meios econômicos e deixou muita gente com fome, né? Então, não dá para você... Aí, quando você pega um cara que entra no navio para cruzar o Mediterrâneo sem segurança nenhuma, porque ele quer voltar, ele quer ir para a Europa, na verdade, aquele espírito que reencarnou na África, ele está querendo, né, voltar para a casa dele. Aquilo move ele de uma forma que ele não olha nem o perigo do barco lá, de morrer afogado, entendeu? Então, né... E assim vai, né? E muita gente que desencarna nos Estados Unidos vem reencarnar aqui, a gente saiu da França, veio para cá, e sabe Deus, né, o que é cada um, né? Então, é difícil você falar. Vão se evoluindo, né? Se você pegar a Europa inteira, ela é bárbara, né? O pessoal do Oriente chamava os europeus de bárbaros. Hoje, agora, o europeu se acha muito bonitão, falando que o pessoal da Indonésia, da Ásia, é bárbaro. Então, é um negócio meio... As coisas vão mudando, né? Os espíritos vão andando de lugar e isso vai se transformando, né? Então, vocês lerem aquele livro A Caminho da Luz, vocês vão ter uma ideia melhor dessa transmigração dos espíritos sobre o planeta, né? É importante estudar isso, né? E aí você tem uma ideia desse progresso como um todo, né? Isso que o Marco falou, do espírito vem de outro planeta, para dar um empurrão, né? E assim vai. Então, tem toda essa movimentação aí, porque aquilo que a gente estudou na semana passada, se a gente não tá com preguiça, o pai vem e dá uma cutucada, né? O aguilhão vem e aperta a gente, né? Mas aí a gente vai continuar aí para ver a parte do espiritismo, né? O que o espiritismo favorece isso tudo aí. É isso mesmo, Paulo. Foi muito bem lembrado o Caminho da Luz, né? Que eu acho que nos traz uma reflexão, não, um ensinamento muito grande. Então, só um complemento, se a gente faz uma análise, a gente vê povos em sofrimento, extremo sofrimento, né? Se nós formos lá no Oriente Médio, Afeganistão, naqueles países, Iraque, Irã, enfim, submissos às leis locais, né? E outros povos com total liberdade. Então, as diferenças são muito grandes. Motivo, qual foi o motivo? Acho que só Deus, que eu realmente, com certeza, sabe. Ele também sabe, né? Quando nós desencarnamos, vamos saber por que nós sofremos tanto, né? Por que nós passamos tão apertado. Mas isso é o outro momento. Na 787, alguma pergunta? Mais? Não? A 787 vem exatamente dentro dessa pergunta que você fez. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Aí a resposta, né? Então ele está perguntando: não há raças rebeldes ao progresso? Quer dizer, a natureza dele é ser rebelde. Há. A resposta dos amigos: há. Mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Na realidade, o que vai acontecendo eles vão desencarnando. Eles vão à mudança, ao desencarne. Eles vão se aniquilando corporalmente, né? Quer dizer, no progresso, na lei do progresso, não tem como você ser rebelde. Não tem como você falar, você ser contra, mesmo que a natureza deles seja de rebeldia, sejam rebeldes, raças rebeldes, ele tem que cair no turbilhão da lei do progresso, ele tem que progredir. Então, se eles recusam esse progresso, eles vão aniquilando corporalmente todos os dias, vão reencarnar em outros planos, em outros locais, para que possa haver o progresso.
Ainda há, qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Ele está perguntando quais são as fortes, para onde vão essas almas? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Então, processo em si fará com que ele evolua. Ele não está evoluindo, talvez nesse momento, agora, evoluindo não, todos nós evoluímos, né? Não está no processo, né, do progresso da lei do progresso. Né? De forma que deveria, nós, como espíritos reencarnados, estarmos progredindo. Eles vão chegar nos seus desencarnos, suas reencarnações, ele vai cair, chegar à meta que é a perfeição, a melhoria permanente do espírito, né? Passando por outras existências. Quer dizer, não tem como falar, eu vou ficar debaixo da cama e aqui eu vou ficar e aqui eu me escondo. Não tem como você fazer isso. Você vai evoluir. Num momento ou no outro, você vai evoluir. Num momento ou no outro, você vai progredir. Na B, eles perguntam, Kardec pergunta, e Kardec, como o Paulo fala, o Kardec é persistente. Ele fica lá cutucando os amigos espirituais pacienciosos, né? Nos mostra uma paciência muito grande. Assim, pode dar-se aos homens mais civilizados, tenham sido selvagens e antropófagos. Então, ele diz aqui que os homens mais civilizados, né, que já chegaram a uma certa civilização, né, se podem, se tenham sido, né, selvagens, foram antropófagos, enfim. A resposta: tu mesmo foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. Nós já passamos por tudo isso. Ele deixa muito claro os amigos espirituais que já passamos por tudo isso. Nós já fomos extremamente selvagens, nós já fomos antropófagos, nós fomos rebeldes, né? Ainda somos um pouquinho, né? Rebeldes, mas ainda já fomos, enfim, já passamos por tudo isso. Se nós chegamos hoje, se nós chegamos, é porque nós já adquirimos em nossa bagagem uma certa progressão, um certo progresso evolutivo. Alguma pergunta? Chocou, né? Choca, né? Poxa, a gente tem momentos que a gente lia, eu falo assim, meu Deus do céu, já passei por tudo isso aqui, eu não acredito. Eu não acredito que eu passei por isso. Por quê? Porque nós somos tão achando que nós já somos os bons, né? E, na realidade, a gente vai ver que nós já passamos por muita coisa. E a doutrina nos mostra essas passagens e nos incentiva em muito o quanto ainda podemos percorrer, caminhar. No quanto nós já percorremos, que já passamos, e o quanto ainda nós podemos percorrer. E nos incentivando, nos dando força para superarmos todas as nossas dificuldades. Na 788, Kardec também faz a pergunta: os povos são individualidades coletivas que, como indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Essa madureza não é aquele curso de madureza que tinha no passado, não. Madureza é essa evolução, né? Nós saímos da infância, do amadurecimento. E pela decrepitude. Essa verdade, que a história comprova, não será de modo a fazer supor que os povos mais adiantados desse século terão o seu declínio e sua extinção como os da antiguidade. Nós podemos pensar pelo que foi comentado. Os vikings, né? Os próprios, o Império Romano, os impérios astecas, os incas, né? Enfim, todos aqueles povos, né, que foram extintos. Extintos, assim. Não existe mais aquele Império Romano, né?
Não existe mais o povo, astecas, incas e tantos outros que já se passaram por esse plano. A resposta, ele diz o seguinte: os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem. Então, aqueles que vivem somente a vida do corpo, a vida material, aqueles que cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, o domínio, eles nascem, crescem e morrem. Porque a força de um povo se exaure, esgota, como a de um homem. Entendeu? Chega um momento, tem que processar, tem que estar o progresso presente naquele povo. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Os povos egoístas. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Quer dizer, a vida não termina no plano físico. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. Aquilo que foi comentado. Né? As leis que harmonizam as leis eternas, as leis naturais, né? As leis morais, que são eternas do Criador, né? As leis da natureza, eles vão viver e servirão de farol para os outros povos. Eles servirão de referência para os outros povos. Aqueles que seguem as leis, que nos traz as leis naturais. Né? Pergunta? Não? Na 789, tem uma pergunta que eu achei extremamente interessante, que Kardec faz aos amigos espirituais, que é como o progresso dos povos na Terra, haverá só uma nação? Né? Ele pergunta, o progresso fará que todos os povos na Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Olha que interessante a resposta dos amigos espirituais. Uma nação única? Não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. Não há como você formar uma só nação, né? Porque existe cada um, como ele comenta, os climas, os costumes, as necessidades diferentes são inerentes a cada povo. Não tem como nós nos compararmos ou fazermos uma unificação de uma única nação, o Brasil com o Japão. Né? Eles têm os costumes deles, eles têm um clima deles, eles têm as necessidades pelos costumes e as leis que compõem essas necessidades deles, como nós temos aqui. Mas aí ele complementa. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. O amor, a caridade, tem que estar presente no mundo inteiro, no plano inteiro. Ela não distingue quem é o homem, quem é a mulher, o sexo, a cor. Ele não distingue a religiosidade de cada um. Ele não distingue nada disso. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Se a lei de Deus, a lei humana, né, servir de base,
para todos os povos e todos nós, todos os seres humanos, praticar a caridade entre si, como indivíduos, haverá aí sim a união presente em todos os países. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Não serão submissos. Um auxilia o outro, o amor, a caridade, né? Que são as leis divinas. Auxiliará aquele menos favorecido, será auxiliado por aquele que está numa condição melhor. Não haverá guerras, não haverá o orgulho, o egoísmo presente na nação, nas nações. As fronteiras existirão somente para demarcação de território, mas serão livres. O ir e vir nesse plano. Não haverá aquele que se sente superior ao outro. Kardec ele faz um comentário sobre essa colocação dos amigos espirituais. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhorem e instruem. Quando esses preponderam pelo número, tomam dianteira e arrastam uns aos outros. De tempos a tempos, surgem no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso. Vem depois, como instrumento de Deus, os que têm autoridade para isso, em alguns anos, fazem adiantar-se de muitos séculos. Esse aqui complementa que a pergunta que a Uri nos fez, né? que entre os povos. Né? Então, na realidade, a humanidade progride por meio dos indivíduos, dos povos, né? Pouco a pouco vamos melhorando e vamos se instruindo. E quando esses tomam, né, a dianteira pela sua capacidade de progresso, né, moral, intelectual, né, em todos os sentidos, eles vão servir exatamente de referência para aqueles que ainda não alcançaram esse plano, essa conquista que aquele já teve. Percebe? Alguma pergunta? Depois, eu não vou ler todo isso aqui, porque é bem longo. Depois, se tiverem oportunidade, dê uma lida, por favor, na 789, nesse comentário de Kardec, que é muito interessante que ele nos mostra. Ele faz um complemento sobre a questão e esclarecimento, né, sobre o que os amigos espirituais respondem. Marco? Oi? Eu tenho uma curiosidade, até eu pesquisei um tempo atrás, mas não encontrei assim nada esclarecedor. Como anda o espiritismo no mundo, fora do Brasil? Na França, por exemplo, onde tudo começou ali, praticamente começou nos Estados Unidos, ali o início de tudo que a gente viu, mas depois se desenvolveu muito lá na França. Como é que está o espiritismo fora do Brasil? Eu vou pedir os universitários, o Paulo pode, talvez tenha mais conhecimento e mais propriedade para falar sobre isso. O que a gente tem, o espiritismo é muito praticado no Brasil, muito, muito. Acho que é o país, por isso que fala que é a pátria do espiritismo, né? O Paulo, eu não vou entrar, porque o Paulo talvez possa explicar, que eu sei que ele busca muito mais informações sobre isso. Então, ele, inclusive, percorreu alguns lugares que ele teve o contato, né, Paulo? Você pode responder essa pergunta, por Não sei gentileza? se é oportuno, nesse momento, essa pergunta, porque senão a gente pode deixar para uma outra. Não. Inclusive, ela entra no tema aí, né? Não sei, Marco, assim, o tema hoje é a respeito do espiritismo aí, né? Uhum. A partir da 799 lá.
o que a gente vê, na verdade, é que o espiritismo que existe no mundo hoje nasce dos brasileiros que estão morando fora do Brasil. É claro que você tem algumas iniciativas na Portugal e Espanha, pelo contato com a língua, né? Mas, assim, inclusive tem alguns livros, né? A Amália Domingos Soler, lá, que é espanhola. Mas, assim, você fala, tem Congresso Espírita na Suíça, é um brasileiro. Tem Congresso Espírita na Inglaterra, é brasileiro. Tem a Spirit lá de Miami, é brasileiro. Tem Spirit lá em Nova York, é brasileiro. Então, essa globalização também favoreceu a doutrina espírita se espalhar, né? Eu tive na França em 2014, lá, uma colega nossa que era espírita, né, que inclusive já desencarnou, o marido dela é francês, e ele nunca tinha ouvido falar nada nada de ninguém, né, nem do Kardec, nem do Marcelino Champagnat, como eu trabalhava no Marista, e a cidade que eles moravam era perto lá de Lyon, mas nem então, assim, o europeu como um todo, ele é meio avesso à religião, né, por conta lá dos tropeços do final do século XIX lá, e quando a igreja dominava fortemente os estados lá, e teve uma cisão bem tão forte que a repercussão disso no povo europeu foi que eles cortaram as relações mesmo com a igreja, né, e qualquer coisa relacionada à religião. Então, esse marido dessa amiga nossa estava tendo contato com o livro de Kardec há pouco tempo, né, por conta dela lá, né, então o pessoal não ouve falar, né, então todo esse movimento aconteceu e migrou para o Brasil mesmo, né, com certeza muito dos franceses que receberam o espiritismo através diretamente de Kardec, eles acabaram reencarnando aqui, para poder por conta que teve essa explosão toda aqui no Brasil, né, e hoje a gente é uma América, se você pegar o censo de 2010, acho que é um censo antigo até, né, que tem quase 4 milhões de espíritas reconhecidos, né, e a proporção em termos de religião, esses dias eu vi na internet, né, então você tem os católicos, 120 milhões, aí você tem os evangélicos determinados lá, tem 40, quer dizer, a gente está lá em terceiro, quarto lugar, né, das confissões religiosas aí, e com certeza qualquer iniciativa que se tem no mundo hoje parte daqui, né? Os nossos oradores ainda não são multilíngua, né? Então, o Divaldo falou no mundo inteiro, mas ele falou em português, alguém traduzindo, né? Então, a gente não tem ainda oradores do nível do Divaldo, do Haroldo, do Alberto, que sejam multilíngua, né? Não sei, né? Ainda não apareceu, né? Que poderia estar num local desse, e eu acredito muito que a doutrina espírita vai se espalhar aí pelo mundo pelo estudo, né? Essa parte de palestra é muito legal, aí eu falando, o Marco falando, mas o que vale mesmo, gente, é o que vocês estão estudando, né? Vocês não têm que conhecer a doutrina espírita por meu intermédio, nem pelo intermédio do Marco, vocês têm que conhecer a doutrina pelo que vocês se esforçam em estudar. Então, o que vai acontecer nesses locais é que o pessoal vai estar com problema, estou com um problema na minha vida, estou com um problema para resolver, as coisas não dão certo, eu preciso, né, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí, filosoficamente, alguém vai chegar e, tem isso aqui, que é uma filosofia bem interessante, e vai apresentar a doutrina, os livros de Kardec. Aí a pessoa que estiver querendo resolver a sua vida vai começar a procurar alguma coisa e estudar aquilo que Kardec está falando, né? Então, a palestra é muito legal, né? Os esclarecimentos que o pessoal faz, muito bacana, mas é o esforço de cada um. Então, é interessante que já tem em inglês, né, as obras de Kardec, que hoje é o grego da época, hoje, né? Isso ainda vai variar muito, mas podem crer, Luiz, que a gente que está se esforçando aí, com certeza. Esses dias uma colega nossa, que teve até no grupo aqui no começo do ano, né? Uma colega minha do Canadá,
eles eram aqui de Curitiba, nem espíritas eram, né? Mas a gente conversava muito. A menina acabou ganhando um livro dos espíritos e ela foi lá para o Canadá e se interessou, e agora eles começaram um grupo lá de brasileiros que estão formando um centro espírita lá. Então, olha que bacana. O Winnipeg é uma cidadezinha lá no meio do gelo, né? Que tem um grupo de brasileiros lá. Então, é isso, né? Muito bom. E o brasileiro é interessante, ele se adapta em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo. Se nós formos ver, aí relembramos, né? Inclusive o filme fala, né? Do Divaldo, quando o Divaldo vai a Uberaba para conversar com o Chico e querer trabalhar junto com o Chico, o que o Chico fala? Faça lá, nós temos que expandir, né? Os ensinamentos. Então, são trabalhadores que estão na obra do Espiritismo, na obra Kardec, espalhando para o mundo inteiro, dentro das suas oportunidades de levar. E é interessante o que o Paulo falou, que as palestras de Valdo e Haroldo, né, quando são feitas lá fora, eles viajam muito para fora e fazem essas palestras, é lógico que elas são traduzidas na linguagem local. E o número de acessos é muito grande, quer dizer, eles não sabem exatamente qual a extensão do espiritismo está dentro de cada casa desses países. Então, você vê, aos poucos, nós vamos ler aqui, nós vamos falar sobre exatamente a influência do espiritismo no progresso, né, da humanidade como um todo. Ok? Joia, Alguma obrigado. pergunta? Não, que isso? Mais uma pergunta? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Vamos entrar agora no progresso de civilização. Tem um item que é a questão 790, que Kardec pergunta: é um progresso a civilização ou, como entende alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Olha a pergunta que Kardec faz para os amigos espirituais. Então, os amigos simplesmente respondem: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Quer dizer, não é repentinamente, ele muda da noite para o dia, né, da infância para a madureza. Ele vai crescendo, ele vai aprendendo. Né? E aí, se nós. Ele faz uma nova pergunta: será racional condenar-se à civilização? Condenai antes o que dela abuso, e não da obra de Deus. Se tiver que condenar, será racional condenar a civilização. Né? Por quê? Porque em relação à decadência. Não tem, a obra de Deus é clara. Quem não pratica somos nós. Quem não faz, não segue as obras de Deus, né, os ensinamentos, somos nós. Somos nós humanos. E aí nos traz uma reflexão sobre você vê que todas as leis estão ligadas à lei da sociedade, que o progresso, né, ele está, se é com um progresso incompleto, existe uma lei da sociedade de convívio, de relacionamento, de aprendizado. Né? Alguma pergunta aqui? Vamos entrar agora na doutrina espírita. Muitas pessoas está até no nosso livro, né, são atraídas pela curiosidade, devido aos fenômenos que são produzidos, né? E quando nós a conhecemos, né, ela nos direciona a um raciocínio lógico, uma fé raciocinada. Por isso que ela se diferencia. E depois que a conhecemos, né, a filosofia espírita, passamos a aplicar os seus ensinamentos. Por quê? Porque nós passamos a modificar. As modificações já estão acontecendo dentro de nós, porque nós começamos a praticar a esses ensinamentos que nos foi trazido pela doutrina. Na questão 798, Kardec pergunta: o espiritismo se torna crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? A pergunta, sabe, que você fez agora, Luiz, né?
se ela está, onde é que ela está lá fora do país, né? A resposta dos amigos espirituais diz: certamente que se tornará a crença geral e marcará nova era na história da humanidade. Porque está na natureza e chegou o tempo em que se ocupará o lugar entre os conhecimentos humanos. Chegará um momento de toda a humanidade como um todo se despertará pela história, pela natureza, pelas leis da natureza. Hoje muitos já se questionam, né? Hoje se pergunta muito. E se compara muito sobre alguns ensinamentos, algumas informações das científicas em relação à leitura, quando você faz alguma leitura do Livro dos Espíritos, ou que traz o mesmo esclarecimento científico, de forma eles comparam. E aí a gente começa a modificar dentro de nós, né, ou questionar até quanto aquela ciência cientificamente, né, comprovada, realmente nos trouxe já a doutrina de uma forma muito mais clara, muito mais humana, né? Então ele continua: terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Desde a época de Cristo, né? O amor próprio, né? Os julgamentos. Por que muitas vezes se julga? Porque não se conhece. Esses ensinamentos desafiam muitas vezes aquilo que eu conheço, aquilo que eu aprendi. É o caso de Paulo, né? Paulo foi desafiado por Estevão, desafiado no termo, não num termo de agressividade, desafiado. Estevão mostrou a Paulo respeitando as leis mosaicas dentro dos ensinos de Jesus. E aí ele se sentiu, muitas vezes, o amor próprio, ele sentiu o amor próprio dele ferido. Por isso que ele chegou até, que Paulo comentou na semana passada, que deu um bofetão no rosto de Estevão. Não é isso, Paulo? Que nos mostra. Por quê? Porque o orgulho dele sobressaiu sobre. Ele cegou. O orgulho nos cega. Muitas vezes, quando a razão nos mostra diferente daquilo que nós pensamos. Então, o choque ainda, né, do espiritismo, dessa expansão do espiritismo, exatamente choca muitas vezes ideias concebidas ou ideias que eu tenho e que vai exatamente contra tudo aquilo que eu aprendi a minha vida toda. Então é melhor eu negar. É mais fácil negar do que buscar o conhecimento. E aí ele continua, outras por causas inteiramente materiais, né? Que é o material, que é o orgulho, o egoísmo, né? Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sobre a pena de se tornarem ridículos. Na realidade, quando você começa, os outros vão modificando, nós vamos nos progredindo, nós vamos evoluindo, nós vamos modificando. Aquele que continua pensando daquela forma ainda rígida, né, desse amor próprio, ele vai ficando isolado. Chegará um momento que ele vai ser obrigado a buscar o conhecimento ao seu processo, ao seu progresso. E conhecimento que ele vai iluminando cada vez mais, né? Ou vai caindo por terra, né? Aquelas concepções ainda que ele tinha até então. Kardec ele faz um esclarecimento sobre essa colocação e diz: as ideias são como o tempo
As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. Quer dizer, na noite para o dia, nada muda, né? Não se modifica. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer, paulatinamente, com os que as professam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Quer dizer, as mudanças vão acontecendo. Aquele que tem uma inteligência, um conhecimento, uma percepção, uma busca do conhecimento à luz, né, da inteligência, ele vai buscando isso, ele vai estudando, ele vai entendendo, ele vai compreendendo, né? E a sua modificação vai acontecendo de uma certa forma, até natural. Então, aqueles que eles vão sendo substituídos, aqueles que ainda se mantêm rígidos nas mudanças, uma hora ele vai embora. Ele vai ser substituído por aquele que vai buscando a luz da sabedoria, o conhecimento. Isso é um processo. É processo do próprio plano, próprio plano terreno, da Terra. Alguma pergunta? Não? Na 799, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? A pergunta que vem a nos trazer essa parte da lei do progresso. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Na realidade, as chagas da sociedade é o materialismo. Eles nos cegam, eles nos destroem, eles nos fazem mudar os verdadeiros interesses, que é da moral, do crescimento espiritual, né? O materialismo está muito ligado, extremamente ligado ao egoísmo, né? ao orgulho, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Olha que colocação perfeita dos amigos espirituais, né? Perfeita. Olha o meu orgulho, hein? Perfeito. Vindo do plano espiritual, dos amigos espirituais, dos espíritos evoluídos, eu ainda questiono. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor por meio do presente que lhe é dado preparar o seu futuro. Hoje, se nós queremos um futuro melhor, mais promissor espiritualmente, começamos a prepará-lo hoje. Começamos a fazer o nosso plantio hoje, através das nossas modificações. Através do presente que nós modificamos o futuro, que nós construímos o futuro. Seja ele bom ou ruim, depende do que nós escolhermos. Né? Abandonando, né? Despojando os bens materiais, despojando assim, procurando não ser tão materialistas, né? Vendo com os outros olhos, questionando, pensando, reavaliando nossas condutas, nossas formas. Isso é um trabalho de progresso, do progresso espiritual, do progresso moral. E ele complementa, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. É como foi comentado sobre a civilização. A partir do momento que abolindo os prejuízos de seitas, né, de castas, tudo que nos traz, que traz embate com a moral, embate com a espiritualidade, nós devemos ir abolindo, nós devemos ir despojando, devemos ir trabalhando isso dentro de nós, modificando.
Não vamos fazer da noite para o dia, nós não vamos modificar, nós não vamos sermos, como diz aqui, da infância para a madureza da noite para o dia. Não vai acontecer isso. Mas nós vamos preparando o futuro, nós vamos modificando. Todas as vezes que reencarnarmos, que a gente vai estar vindo com uma bagagem mais leve, com menos peso, com menos desgaste, para podermos melhorar. Então, é o crescimento nosso hoje é que nos vai fazer, o que nós estamos plantando hoje é que vai fazer do nosso futuro. Não talvez nessa vida, mas nas vidas futuras, modificações para melhor. Para isso, precisamos começar, ele deixa bem claro, plantar agora. Por isso que é preparar o futuro. Por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro. É hoje. Hoje nós construímos, amanhã também, e assim sucessivamente. Possamos viver dia a dia. Amanhã pertence a Deus. Na 801, alguma pergunta? Desculpe. Pergunta? Não? Na 801, por que nos ensinar os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Por que não ensinar os espíritos em todos os tempos o que nos ensinam hoje? A resposta é bem objetiva dos amigos espirituais. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais aos recém-nascidos um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Nos é dado o conhecimento conforme a nossa capacidade, de uma forma resumida. Não adianta nos trazermos. Sabemos que no plano espiritual tem coisas que nós não compreenderíamos agora se nos trouxéssemos, se trouxéssemos só ao plano terreno. Por que vai trazer agora se a gente não vai ter a capacidade de absorver, de aprender, de compreender? Tudo ao seu tempo. Conforme vai evoluindo, né? Conforme o plano vai evoluindo, nós vamos recebendo os ensinamentos que vamos conseguir compreender. Né? E aí você vê que ele até comenta, eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram. Adulterar por quê? Por interesses, muitas vezes. Porque não compreendemos. Ou por interesse ou por falta de compreensão. Pergunta? Quer complementar alguma coisa, Paulo? Não. Estou tranquilo. Então tá. Ainda estamos dentro do tempo, né? Tem mais um pouquinho de tempo. Na 802, a pergunta de Kardec é: visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso na humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes, que a convicção penetre até nos mais incrédulos. Vamos apressar esse negócio aí, vamos botar, né? Vamos botar tudo tem que colocar, né? Todos os ensinamentos para que possa haver o progresso da humanidade o mais rápido possível. Né? Que haja um progresso mais rápido. Como é que é? Sebo no joelho, né? Sebo na canela, sebo no joelho, e vamos embora, vamos correr. A resposta dos espíritos é perfeita, né? Desejareis milagres? O que você quer? Um milagre? Nós estamos prontos para receber, a humanidade está pronta para receber tudo. Mas Deus os espalha a mancheias diante de vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam.
diante de tantas coisas que nos trazem, nos mostram, e muitos ainda, no século XXI, negam Cristo, negam a ida do homem à Lua, né? Negam tantas coisas, como vai negar a Deus? Se Cristo aparecesse aqui para nós hoje, como é que nós nos comportaríamos? É uma pergunta. Então, como é que nós podemos ter um progresso se nós ainda não compreendemos o suficiente? Aí ele continua: conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes, ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Eu acho que os espíritos amigos aqui, eles deram uma resposta que a gente tem que estar o tempo todo refletindo, né? Porque hoje, né, se vivemos num plano material, que temos ainda o egoísmo, todos aqueles vícios inerentes ao homem, desse plano terreno. Que progresso nós teríamos se fôssemos nos colocados num turbilhão de aprendizado? Teríamos a capacidade de compreender? Teríamos a capacidade de seguir realmente esses ensinamentos? Uns, com certeza, mas muitos, possivelmente não. Então, o que está, aos poucos, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, o nosso progresso, a nossa evolução, ela se faz passo a passo, mas fortalecido, construído por base que nos leva a um verdadeiro crescimento, que nos traz uma sustentação para as reencarnações, para as vidas futuras que nós vamos ter. E não por simples fato de estar nos passando, né? Porque nós queremos acelerar essa evolução, ou esse crescimento, ou esse progresso. Primeiro, nós temos que compreender, né? A compreensão é que nos traz a razão, a inteligência, né? A razão, para que a gente possa transmitir àqueles que também estão caminhando, talvez atrás de nós. Nós somos um elo, né? Nós somos um elo dentro de uma corrente. Nós estamos presos um ao outro. E esse progresso se faz se nós ajudarmos aquele elo que está atrás de nós, que está depois de nós. Como também aquele que está na nossa frente está procurando nos ajudar. Esse é o caminho. E é isso que nos dá sustentação. É isso que nos dá a compreensão dos grandes ensinamentos que Jesus nos deixou. Alguma pergunta? Marco, eu tô lembrando aqui de um tempo atrás eu tive um contato com um assunto sobre a hierarquia das necessidades de Maslow. É um psicólogo americano, e procurei aqui para tentar lembrar um pouco. A Uli deve saber um pouco mais sobre isso, não sei se já teve contato, mas é interessante o momento da vida de cada um de nós que o Espiritismo nos foi revelado, porque isso é uma grande oportunidade da gente reinterpretar a ordem natural das coisas que ia levar a nossa vida para um determinado lugar, e o Espiritismo, a meu ver, ele redireciona e traz a gente para o centro, para saber valorizar
aquilo que realmente tem importância. E essa hierarquia aí, essa pirâmide, ela traz as escalas, e o ser humano tem uma tendência natural de, no primeiro momento, satisfazer as necessidades fisiológicas, depois as necessidades de segurança, as sociais, depois vai para a camada do status, da autoestima, e só quando ele conquista uma camada após a outra que ele vai ter a plena autorrealização. E uma coisa que me chama bastante atenção é que a gente percebe que as pessoas têm uma tendência natural de se associarem, né? Associação dos moradores do bairro tal, e associação dos funcionários de tal corporação, digamos assim. E isso é uma tendência natural dessa teoria dele aqui. E pensando no aspecto espiritual, mais propriamente no espiritismo, ele faz com que a gente tenha um choque de valores mesmo. Aquela história que o brasileiro, principalmente, ele tem a necessidade de satisfação de ter o seu próprio carro, de ter sua própria casa. O celular é um objeto de consumo de uma grande parcela de brasileiros hoje, o iPhone lá, enfim. E a gente para pensar que realmente se a gente não agrega e não se aprofunda no aspecto espiritual, a gente vai seguindo essa ordem natural das coisas e dessas camadas que o psicólogo traz, hein? Eu vou compartilhar ali no grupo depois, até interessante a gente discutir um pouco mais sobre isso. Eu não conheço sobre essa, realmente não conheço, não sei se o Paulo conhece, mas o que a gente percebe, você conhece, Paulo? Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, não, é só, acho que a gente tem que dar continuidade na semana que vem. Que vai estourar o tempo. Mas uma coisa é certa, né? O consumismo ele faz parte da humanidade. Nós é que temos que saber trabalhar com ele. Nós é que temos que saber nos controlarmos os nossos desejos. Ele faz parte, né? Então, é gradativo, é forma escalonada. Se aquilo que você falou, o carro, uma casa, um celular, enfim. Quem produz, ele gera emprego. Ele traz gerações de emprego. Vai de nós controlarmos as nossas ansiedades. Porque o consumismo é uma ansiedade, não é? É o materialismo que o espiritismo vem combater. Você quer ter, quero ter. Quer ser o primeiro. Lança um iPhone, eu quero ser o primeiro a ter. Qual a finalidade disso? Né? Então, é isso que a gente vai combatendo ao pouco, passo a passo, né? Para que a gente possa ir trabalhando, lapidando os nossos desejos. Percebe? Mas eu gostaria de ver sobre essa pirâmide. Eu realmente não conheço. Não conheço. É interessante. Gente, obrigado. Está em cima da hora, em cima do laço, né? Como se diz o mineiro. E agradeço